falaremos sobre inventário em cartório, também conhecido como inventário extrajudicial. Vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa possui diversos bens, bens imóveis e bens móveis. Quando do falecimento dessa pessoa, abre-se o inventário. A partir da abertura do inventário, realizar-se-á a partilha dos bens que passarão a ser de propriedade dos herdeiros. O inventário é uma medida necessária e obrigatória, utilizado para regularizar e levantar a relação de todos os bens do falecido, para que, caso existam herdeiros e bens, ocorra a transmissão da herança aos sucessores. Existem dois tipos de inventário: inventário extrajudicial e inventário judicial. O inventário extrajudicial, que é o tema do vídeo, e o inventário judicial, que comumente é utilizado em casos de grandes fortunas ou em famílias que não entram em comum senso sobre a divisão dos bens, sendo necessário, portanto, ingressar na via judicial. Nos dois cenários, o prazo máximo para iniciar o processo do inventário é de 60 dias corridos após o falecimento. Contudo, o prazo para finalizar pode variar, conforme o tipo de processo, isto é, judicial ou extrajudicial. O inventário extrajudicial será feito quando houver comum acordo entre os sucessores sobre a divisão do patrimônio, de modo que poderá ser feito de forma extrajudicial, isto é, no cartório, com menos burocracia, menos custos e mais agilmente. Nesta situação, o objetivo é registrar a partilha da herança líquida do falecido, seguindo os parâmetros determinados pelo Código Civil. Após a decisão da divisão, basta que todos os sucessores e também o advogado se dirijam ao cartório de notas em posse de toda a documentação exigida a fim de aferir o inventário e elaborar a minuta que conterá, entre outros, os dados das partes e a descrição dos bens a serem inventariados. Enquanto isso não ocorrer, os bens ficam congelados e não poderão ser movimentados. Requisitos para o inventário extrajudicial: todos os sucessores devem ser maiores e capazes e não devem haver divergências sobre a sucessão. Recentemente, a quarta turma do STJ deliberou sobre a possibilidade de realização de inventário extrajudicial, mesmo que o falecido tenha deixado testamento. Claro, desde que os interessados sejam maiores, capazes e concordes, e acompanhados de seus respectivos advogados. Para a realização do inventário extrajudicial, a presença do advogado é obrigatória, considerando que este conhece os direitos e interesses dos inventariantes. Nesta modalidade de inventário, todos podem utilizar-se do mesmo advogado para representá-los de forma igual ou cada qual constituir o seu próprio advogado. Documentos do falecido para apresentar no cartório: certidão de óbito, documentos pessoais tais como RG e CPF, cópia da certidão de casamento atualizada, se casado for, escritura de pacto antinupcial, se existir, certidão negativa conjunta da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Quais os documentos que os herdeiros e o cônjuge deverão apresentar em cartório? Documentos pessoais, tais como RG e CPF, endereço completo, dados sobre profissão, certidão de nascimento e de casamento, se houver atualizadas. Quanto à documentação dos bens, cada tipo de bem exige uma apresentação diferente de documentos, variando se for imóvel, urbano ou rural, carros ou outros. Neste sentido, é aconselhável buscar informações ou até mesmo requerer ao tabelião de notas que forneça a relação dos documentos necessários. Quanto tempo demora um inventário extrajudicial? Bom, conforme explanado anteriormente, o inventário no cartório ou extrajudicial costuma ser bem mais célere, econômico e simples, e em alguns casos poderá ser concluído em até 60 dias. Com relação ao custo do inventário, é importante ressaltar que os valores variam de estado para estado e dependerão do valor do patrimônio deixado pelo falecido. Por exemplo, você vai calcular o ITCMD de acordo com o valor do patrimônio deixado pelo autor da herança. Nesse sentido, se o ITCMD de determinado estado for de 4%, e sendo o monte mórbido de custos de 500 mil, seria 4% sobre esse valor. E se mesmo assim você ainda estiver com dúvidas, é interessante consultar o tabelião de notas para consultar o valor real da escritura.
Caso o interessado não possa comparecer pessoalmente ao cartório para assinar a escritura de inventário, ele poderá nomear um procurador por meio de procuração pública. O inventário extrajudicial poderá ser feito em qualquer cartório de notas, independentemente do domicílio das partes, do local de situação dos bens ou do local de óbito do falecido. As partes podem escolher livremente o tabelião de notas de sua confiança. E por fim, é necessário contratar ao menos um advogado para a realização do feito, o que não impede que cada parte tenha seu próprio advogado constituído.